Olá, seja bem-vindo à nossa aula de Tarê. Eu sou o chefe Edu Rejala, especialista na culinária Nikkei, que é a fusão das culinárias peruana e japonesa. Eu quero mostrar para você como preparar esse molho maravilhoso que acompanha os sushis grelhados, que acompanha um espetinho, que acompanha um frango, tudo que é grelhado, os japoneses adoram colocar este molho com apenas 3 ingredientes e que às vezes você já tem na sua casa e vai ter sempre esse molho na geladeira para poder surpreender os seus convidados e também os seus clientes. Nós vamos preparar o molho tarê com açúcar refinado, shoyu e cenoura. Apenas esses 3 ingredientes. Existe uma infinita possibilidades dessa receita. Existem receitas que são mais frutadas, tem pessoas que colocam gengibre, tem pessoas que colocam morango, casca de abacaxi. Porém, algumas pessoas não gostam, né? E eu gosto então de preparar esta receita que eu chamo de uma receita base de tarê, que é apenas esses 3 ingredientes, deixa uma receitinha simplificada, saborosa e também com um custo baixo. Eu tenho aqui já em minhas mãos um pouquinho dele pronto, quero mostrar aqui para vocês, olha só como é que é este molho. Um molho tarê feito em casa com apenas esses 3 ingredientes. É bem fácil de chegar nesse resultado, é simples. O molho tarê você tem que tomar alguns cuidados na hora de cozinhar para você não cozinhar muito ele no fogo e você não transformar ele num caramelo, né, e deixar ele assim, nessa textura. Agora vamos misturar os nossos ingredientes e preparar o nosso molho tarê. Vamos utilizar 500 ml de shoyu. A proporção vai ser a mesma para açúcar, então para 1 litro de shoyu, 1 kg de açúcar, mas nós vamos utilizar 500, então 500 ml para 500 gramas de açúcar. 500 ml de shoyu, 500 também de açúcar. E agora o nosso toque vai ser um pouquinho de cenoura. Vamos cortar alguns pedaços, alguns cilindros dessa cenoura. Então uma cenoura lavada, pode utilizar com a casca. Os nutrientes, tem bastante nutriente na casca, então você pode utilizar assim, tá? Eu vou só retirar aqui essa pontinha e vou adicionar. Basicamente, o molho tarê, ele é a redução do shoyu. Então, é a mistura do shoyu com o açúcar. A cenoura, ela vai nos dar umas notas de caramelo. Então, esse é um toque especial que eu aprendi com um dos grandes mestres que passaram na minha vida, o chefe irmão, o Edinaldo. Então deixa até um forte abraço para esse chefe maravilhoso que colocava essa cenoura e dava todo esse toque de caramelo para o tarê, que eu acho maravilhoso, e deixa a nossa receitinha simples, mas também muito saborosa e com um custo baixo, né, ideal para que a gente possa realmente aplicar isso na venda do nosso sushis. Eu estou utilizando aqui uma balança, vocês podem utilizar também um copo, um medidor, o próprio copo do liquidificador. Nós temos aqueles medidores também de plásticos bem simples que vendem nos mercados, na casa de utensílios, custam 4, 5, 8 reais. Então vale a pena, os utensílios estão aí para facilitar a nossa vida, né? Então a gente tem que investir. E o legal de você ter um negócio na sua casa é que você, às vezes, no começo você não tem muita coisa, mas assim mesmo assim você tem que começar a trabalhar, a surpreender os seus convidados, os seus clientes, e depois você vai investindo na sua cozinha. E aí você vai deixando essa cozinha mais interessante, mais equipada, você vai se apaixonando pela gastronomia, pelo trabalho, pelo seu espaço ali. E eu tenho certeza que todos os seus clientes vão sentir essa cozinha afetiva, sabe? Todo esse sabor vai chegar até o paladar deles. Então, misturei aqui os ingredientes. O tarê temos que levar ao fogo, nós temos que reduzir este shoyu. Então ele vai ficar nesta medida aqui, ele vai ficar uns 30 minutinhos ali reduzindo, e aí eu vou mostrando para vocês em etapa para que vocês sintam qual que é o ponto ideal. Aqui é importante que fique num fogo baixo para médio, para que a gente não quer que ferva, né? Imagina que é bastante açúcar, né? Então é um molho que ele é uma base de caramelo, mas não é um caramelo. Vocês vão entender que o ponto ideal é antes dele, mas se ele ferver, ele vai grudar tudo aqui, você vai perder bastante produto, material, e vai dar um trabalhão para limpar. Então vamos agora aqui só fazer esse movimento para que a gente possa ajudar aqui a diluir um pouquinho o açúcar, mas logo mais nós vamos deixar ele aqui reduzindo em foguinho baixo, para dar o nosso ponto que nós chamamos de ponto fio.
Já misturamos o açúcar aqui com o shoyu. E agora sim, então vamos deixar ele reduzir aqui por uns 20 a 30 minutos. Depende bastante do fogão, né, do fogo. Eu vou deixar aqui em fogo baixinho e aqui eu vou controlando. Se eu achar que dá depois para intensificar um pouquinho mais, o fogo aumenta um pouquinho. Mas eu vou deixar aqui em fogo baixo para garantir. Tá? Então agora a gente tem que ter um pouquinho de paciência. E aqui vai soltando aqui as notas de caramelo da nossa cenoura. Vai deixando o nosso molho tarê bastante saboroso. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês aqui esse fio, né, o que eu digo do ponto fio, que é para que a gente consiga ter um molho que não seja muito caramelo, que não seja muito denso, mas que também não seja aquele molho ralo, né? Então, você lembra bem quando você come, às vezes, em algum restaurante, e o molho tarê, às vezes, ele está bem caramelo, bem duro, ou ele está aguado, né? Então, por que isso acontece? Acontece neste momento aqui, tá bom? Então é aqui que eu quero mostrar para vocês certinho, daqui a pouquinho, qual que é o ponto fio. O molho tarê, ele está chegando no seu ponto, aquele ponto fio. Olha só, você levanta assim a colher, e aí você despeja assim, e quando ele, no começo ele fica gotejando muito, né? Então ele não faz o ponto fio. E aí você vê agora que nesse momento, ele já começa, olha só, a dar uma esticadinha. Tá bom? Então esse aqui já é o ponto ideal, tá vendo que ele já tá levantando fervura, né? Quando acontecer isso eu posso levantar assim um pouquinho do fogo, para mim controlar isso. Então olha só, o fogo bem baixinho, meu fogo tá no mínimo, então tem que tomar todo esse cuidado. Mas quando ele começa já a levantar essa fervura em fogo baixo, é porque ele já reduziu como a gente quer que fique o nosso molho, né? A densidade dele, olha só, a gente levanta e ele já faz um pouquinho de ponto fio. Ele dá uma esticadinha. Se você achar que ainda não está no ponto fio, você volta um pouquinho para o fogo e aí você vai controlando aqui. Então toda essa técnica, né, com 3 ingredientes básicos, né, então açúcar, shoyu e cenoura, então ingredientes que você tem na sua casa, ou ingredientes que você encontra com facilidade no supermercado, para que você tenha o seu próprio molho tarê em casa e que você faça o seu molho artesanal para servir os seus clientes. Olha só, começou a ferver, então esse momento é um momentinho um pouquinho mais crítico, tem que dar uma atençãozinha, mas tudo isso é para garantir um bom molho tarê. Olha só. Então, olha só, viu como ele deu uma esticadinha? Então, nesse momento que ele começa a dar essa esticada, já está na hora de você então desligar e deixar esfriar. Porque é nesse momento agora que ele vai esfriar é que você vai chegar no ponto dele. Porque se você cozinhar ele aqui até ele estar grosso, falar, não, mas ainda não está grosso, eu quero deixar, e você deixar ele no fogo neste ponto, retirar ele do fogo só quando ele estiver num ponto mais grosso, você vai acabar perdendo o seu tarê. Porque quando ele esfriar, ele vai virar um caramelo. Ah, mas eu vou perder, eu consigo então colocar um pouquinho mais de shoyu e diluir de novo? Com certeza você consegue. Você vai fazer isso, só que aí você vai desequilibrar a sua receita. Então, para que você tenha esta receita, né, dentro deste rendimento, é importante que você retire antes, porque o ponto ideal ele vai chegar na hora que ele esfriar. Então eu vou passar aqui para esse recipiente para mostrar para vocês, né? Posso também deixar na panelinha aqui, mas eu já vou passar para cá, olha só. E agora então eu vou deixar ele resfriar aqui, porque a gente não precisa colocar na geladeira, né? Então nós vamos esfriar ele aqui mesmo, temperatura ambiente. É um molho também que na hora de guardar não precisa ficar guardado na geladeira. E você pode utilizar ele aí por uma semana, tranquilo, que ele vai manter todas as qualidades, sem alteração. Então ele está aqui esfriando e daqui a pouquinho ele vai chegar no ponto ideal para que você já possa servir o seu sushi. Olha só como está a textura do nosso molho tarê depois de esfriar. Veja bem, está perfeito. Ele não está muito denso, não está duro e também não está ralo. Então, só é importante que você deixe chegar no fogo naquele ponto fio e retira, tá? Retira, gente, não deixe que ele fique muito denso, muito grosso ali ainda no fogo, porque senão ele vai acontecer aquilo que é deixar mais durinho e não é isso que a gente quer. A gente quer isso aqui, olha só. Tá bem perfeito esse molho.
e com todos os rendimentos, com todas as medidas. Tá? Agora nós vamos então guardar, pode guardar numa tigelinha, numa jarrinha com tampa, pode guardar fora da geladeira, mas se preferir também guarde na geladeira para que você tenha, né, por mais tempo o seu produto sem nenhuma alteração. Essa é a nossa aula do molho tarê, a redução do shoyu combinado com açúcar e aquele toque da cenoura. Coloque aí nos comentários todas as suas dúvidas que eu vou estar respondendo para você, compartilhe com seus amigos e me siga para mais dicas, mais conteúdos do seu próprio delivery de sushi. Até a próxima!